Doutor, tem certeza de que isso vai funcionar? Eduardo Alencar sussurrou para o médico ao seu lado, ainda sentindo os efeitos da anestesia. Absoluta, Eduardo. Sua cirurgia foi um sucesso, mas vamos seguir o plano. Oficialmente, você está em coma induzido para recuperação. Dr. Sérgio Andrade verificou os aparelhos ao redor da cama. Lembre-se, qualquer emergência, você aperta este botão aqui na sua mão. Ninguém vai notar. Eduardo fechou os olhos e controlou a respiração. 40 anos construindo um império empresarial e agora precisava fingir estar inconsciente para descobrir quem realmente se importava com ele. A ironia era amarga. Carolina já está no corredor, murmurou o Dr. Sérgio. Vou sair pela porta dos fundos. A partir de agora você está dormindo. Eduardo ouviu os passos se afastando e logo depois a porta se abriu. Manteve os olhos fechados e a respiração regular. Pai, a voz de Carolina soou alta demais para um quarto de hospital. Nossa, como você está pálido. Ele sentiu o perfume caro dela se aproximando. Carolina sempre exagerava na fragrância, uma característica que o irritava desde pequena. Enfermeira, posso tirar uma foto com meu pai? É para tranquilizar a família. Eduardo quase abriu os olhos de surpresa. Uma foto? Ele estava morrendo. E ela queria uma foto? Claro, mas seja rápida, respondeu uma voz feminina que ele não conhecia. O flash do celular iluminou suas pálpebras fechadas. Uma vez, duas, três. Perfeito, obrigada. Carolina se afastou da cama. Ele vai ficar bem, né? Preciso saber para organizar as coisas da empresa. Ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, disse a enfermeira. Mas os sinais vitais estão estáveis. Tá bom. Vou postar isso agora para acalmar todo mundo. Pai, eu te amo, viu? Fica bem logo. Eduardo ouviu o barulho dos saltos altos se afastando. Ela nem ficou 5 minutos no quarto. 5 minutos para tirar fotos e perguntar sobre a empresa. Passaram-se 20 minutos em silêncio até a porta se abrir novamente. Meu irmão. A voz de Rogério era mais baixa, mas Eduardo a conhecia bem. Como ele está mesmo, doutora? Estável, mas ainda em coma. Pode ser questão de dias ou semanas. Entendi. Olha, eu trouxe uns documentos aqui. Procuração, essas coisas. A empresa não pode parar, né? Rogério se aproximou da cama. Eduardo, se você me ouvir, saiba que estou cuidando de tudo. Você não precisa se preocupar. Mentiroso. Eduardo sabia exatamente quais documentos Rogério havia trazido. Transferências de ações, alterações na diretoria, tudo preparado para quando ele morresse ou ficasse incapacitado permanentemente. Doutor, onde posso falar com vocês sobre os procedimentos médicos? Preciso entender os custos, o tempo de internação. Na sala da administração. Venha comigo. Rogério se afastou sem nem tocar na mão do irmão, sem um melhore logo, ou estamos todos orando por você. Direto para os custos e procedimentos. Eduardo permaneceu imóvel, processando o que acabara de presenciar. Carolina interessada em postar fotos para as redes sociais. Rogério interessado em documentos e custos. Nenhum dos dois perguntou sobre seu estado real, sobre dor, sobre quando poderia conversar novamente. A porta se abriu mais uma vez, mas desta vez os passos eram diferentes, mais suaves, cuidadosos. Boa noite, Sr. Eduardo, disse a mesma voz feminina de antes. Eu sou Marina, sua enfermeira da noite. Vou cuidar do senhor durante este período. Ela se movimentou pelo quarto, verificando os aparelhos, ajeitando o cobertor sobre ele. O senhor deve estar assustado, né? É normal. Cirurgia cardíaca não é brincadeira. Mas o Dr. Sérgio disse que correu tudo bem. Sua voz era calma, reconfortante. Eu vou ficar aqui pertinho. Qualquer coisa, qualquer desconforto, eu vou perceber. Eduardo sentiu uma mão suave tocar seu pulso, verificando a pulsação manualmente. Sei que talvez o senhor não me escute, mas eu sempre converso com meus pacientes. Acho que faz bem. Marina puxou uma cadeira para perto da cama. Minha mãe dizia que quando a gente está doente, a última coisa que perdemos é a audição. Então vou contar sobre o meu dia, tá bom? Pela primeira vez desde que acordara da cirurgia, Eduardo sentiu algo parecido com tranquilidade. Alguém estava realmente ali por ele, não por interesse, não por obrigação profissional fria, mas com genuína preocupação.
Hoje foi um dia corrido aqui no hospital. 3 cirurgias, 2 partos. Vida nascendo e vida se recuperando. É bonito de ver. Marina fez uma pausa. O senhor tem família grande? Vi que recebeu visitas hoje. Se ela soubesse a resposta para essa pergunta. Na manhã seguinte, Eduardo ouviu Carolina chegando antes mesmo dela entrar no quarto. Seus saltos ecoavam pelo corredor, acompanhados de uma conversa animada no celular. Não, amor, não posso almoçar hoje. Meu pai está internado, lembra? Preciso aparecer aqui no hospital, dizia ela ao telefone. Depois eu posto mais umas fotos e você curte, tá? É importante manter a imagem da família unida. A porta se abriu com força. Oi, pai. Como você está hoje? Carolina falou alto, como se ele fosse surdo, não estivesse em coma. Trouxe flores. Bem bonitas, né? Eduardo sentiu o cheiro artificial das flores. Provavelmente compradas na floricultura do próprio hospital. Enfermeira, pode me ajudar a arrumar ele? Quero tirar umas fotos melhores hoje. As de ontem ficaram meio escuras. Senhoria, o senhor seu pai precisa de repouso, respondeu Marina com educação, mas Eduardo percebeu certa firmeza na voz. Só vai ser rapidinho. Olha, vou colocar as flores aqui do lado e... Perfeito. O flash disparou várias vezes. Agora uma de mim segurando a mão dele. Fica mais emocionante. Carolina pegou a mão de Eduardo. Seus dedos estavam gelados e ela apertou rapidamente só para a foto. Pronto. Agora vou escrever uma legenda bem tocante. Algo como, ao lado do meu herói, esperando ele voltar para nós. O que você acha, enfermeira? Acho que seu pai preferiria sua presença real à presença virtual, disse Marina, e Eduardo quase sorriu internamente. Você não entende. As pessoas precisam saber que estamos aqui, que somos uma família presente. Carolina guardou o celular. Pai, você precisa melhorar logo, viu? A empresa está meio bagunçada sem você. O Rogério está tentando organizar, mas você sabe como ele é. Eduardo sabia exatamente como Rogério era, e estava curioso para ouvir o que a filha realmente pensava do tio. Ele ficou até tarde ontem conversando com os médicos, querendo saber sobre herança, testamento, essas coisas. Falei para ele ter calma, que você vai ficar bem. Carolina fez uma pausa. Mas entre nós, pai, se acontecer alguma coisa, eu espero que você tenha pensado bem na divisão dos bens. O Rogério sempre foi meio ambicioso demais. Interessante. Carolina desconfiava do próprio tio, mas pelo que Eduardo tinha observado, ela não estava sendo muito diferente. Enfim, preciso ir. Tenho uma reunião com o pessoal do marketing da empresa, às 2. Vamos fazer uma campanha sobre valores familiares. Vai ser lindo. Ela se inclinou e deu um beijo no rosto dele. Tchau, pai. Melhore logo. Mais uma vez, 5 minutos. Desta vez para fotos melhores e reclamações sobre Rogério. 2 horas depois, foi a vez do irmão aparecer. Eduardo, sou eu de novo, disse Rogério, mas sua voz soava cansada. Trouxe os advogados hoje. Precisamos conversar sobre algumas pendências legais. Eduardo ouviu outras vozes no quarto. Pelo menos 3 homens. Doutor, quanto tempo meu irmão pode ficar neste estado? Perguntou Rogério. É impossível prever. Pode ser dias, semanas, meses. Meses? A voz de Rogério ficou tensa. Doutor, com todo respeito, mas a empresa não pode esperar meses. Temos funcionários, compromissos, contratos. Entendo sua preocupação, mas medicina não funciona como cronograma empresarial. Claro, claro. Por isso trouxe nosso advogado. Doutor, Menezes pode explicar a situação? Uma voz nova começou a falar sobre procurações, poderes legais, transferências temporárias de responsabilidade. Eduardo reconheceu alguns termos que havia usado quando alterou seu testamento secretamente 3 meses antes da cirurgia. Basicamente, continuou o advogado, se o senhor Eduardo permanecer incapacitado por mais de 90 dias, essas procurações entram em vigor automaticamente. 90 dias, murmurou Rogério. E como fica a questão das ações? As ações permanecem com ele, mas o controle operacional passa para os procuradores designados. Eduardo quase riu. Se eles soubessem que ele havia mudado todos esses documentos... Perfeito. Eduardo, mano, você entende, né? Não posso deixar sua vida de trabalho desmoronar.
Rogério se aproximou da cama. 40 anos construindo tudo isso. Vou cuidar como se fosse meu. Como se fosse seu. A escolha das palavras não foi casual. Doutor, uma última pergunta, disse Rogério. Ele pode ouvir alguma coisa? Alguns estudos sugerem que pacientes em coma podem ter alguma percepção auditiva, mas não há certeza científica. Entendi. Eduardo, se você está me ouvindo, saiba que estou fazendo tudo pensando em você, na família, na empresa. Confie em mim como sempre confiou. Como sempre confiou. Eduardo lembrou de quantas vezes havia confiado em Rogério ao longo dos anos. E quantas vezes essa confiança havia sido traída em pequenas coisas. Agora estava vendo a traição maior se desenrolar na sua frente. Depois que todos saíram, Marina entrou para verificar os aparelhos. Que dia movimentado, né, senhor Eduardo? Disse ela, ajeitando o travesseiro. Família é assim mesmo. Cada um mostra amor do seu jeito. Se ela soubesse que tipo de amor ele estava presenciando. Marina chegou para o plantão noturno carregando uma bolsa térmica e uma expressão cansada, que ela tentava disfarçar com um sorriso. Boa noite, senhor Eduardo, disse ela, como sempre fazia. Hoje foi daqueles dias, sabe? 3 plantões esta semana. Mas estou aqui e vamos passar a noite juntos. Ela se movimentou pelo quarto com eficiência, verificando os monitores, anotando informações na prancheta. Eduardo notou que ela sempre fazia tudo com cuidado extra, nunca com pressa. O senhor deve estar se perguntando por que eu trabalho tanto, né? Marina puxou a cadeira para perto da cama e abriu a bolsa térmica. É que tenho um filho pequeno, Miguel. Ele tem 9 anos e é a coisa mais importante da minha vida. Eduardo sentiu algo se mexer dentro do peito. Ela era mãe solo. Sabe como é, né? Vida de mãe solo não é fácil. Marina começou a comer um sanduíche simples. Desculpa comer aqui perto do senhor, mas é o único momento que tenho para jantar hoje. Saí de casa às 6 da manhã para trabalhar no hospital público. Vim direto para cá às 2 da tarde. E só vou para casa amanhã às 7. Ela mastigou devagar, economizando o lanche. O Miguel fica com a dona Conceição, minha vizinha. Uma bênção de mulher. Cuida dele como se fosse neto. Marina sorriu e Eduardo percebeu que era o primeiro sorriso genuíno que via em dias. Ele quer ser médico quando crescer. Disse que quer ajudar as pessoas como a mamãe ajuda. Eduardo ficou curioso sobre o pai da criança. Como alguém podia abandonar uma mulher como Marina? Eu sempre converso com ele sobre a importância de estudar, de ser honesto, de trabalhar duro. Marina guardou o que sobrou do sanduíche. Não posso dar para ele tudo que outras crianças têm, mas posso ensinar valores, né? Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade iluminada. Às vezes eu fico aqui pensando... Será que fiz as escolhas certas na vida? Sua voz ficou mais baixa. Poderia ter estudado mais, ter me formado em enfermagem em uma universidade melhor, ter conhecido pessoas diferentes. Eduardo queria perguntar sobre o pai do menino, sobre como ela havia chegado até ali. Mas sabe o que eu aprendi, senhor Eduardo? Marina voltou para perto da cama. A gente faz o melhor que pode com o que tem. E eu tenho muito amor para dar. Para o Miguel, para meus pacientes, para a vida. Ela verificou os aparelhos novamente, ajustou o soro. O senhor tem filhos? Perguntou mais para si mesma do que esperando resposta. Aposto que tem. Homem bem-sucedido como o senhor deve ter uma família bonita. Se ela soubesse... Filho é uma coisa estranha, sabe? Marina continuou. A gente ama incondicionalmente, mas às vezes fica com medo de não estar fazendo o suficiente. Eu trabalho tanto para dar uma vida melhor para o Miguel, mas às vezes penso se ele não preferia que eu ficasse mais tempo em casa. Eduardo nunca havia pensado nisso quando Carolina, e mesmo quando soube que tinha herdeiros. Sempre achou que trabalhar para dar uma vida boa era suficiente. Semana passada ele me perguntou sobre o pai. Marina suspirou. Eu sempre fui honesta com ele. Disse que foi um encontro breve, que o papai não sabe que ele existe, mas que isso não diminui em nada o valor dele. O coração de Eduardo acelerou. Um encontro breve? Foi numa viagem que fiz para Gramado, há 10 anos. Marina olhou pela janela novamente. Eu estava passando por um momento difícil. Tinha perdido minha mãe e estava confusa sobre o futuro. Conheci um homem em um hotel.
Ele era gentil. Conversamos a noite toda sobre a vida, sobre sonhos. Eduardo sentia o sangue pulsando nas têmporas. Gramado, 10 anos atrás. Foi só uma noite, mas foi especial. Ele tinha uns olhos bondosos, falava sobre trabalho, sobre família. Parecia cansado da vida que levava. Marina sorriu tristemente. Quando descobri que estava grávida, tentei procurá-lo, mas só sabia o primeiro nome. Eduardo. O mundo de Eduardo desabou. O quarto pareceu girar ao seu redor. Nunca consegui encontrar esse Eduardo. Marina tocou de leve o braço dele. Às vezes imagino como seria se ele soubesse do Miguel. Se seria um bom pai, se importaria. Eduardo queria gritar, queria se levantar, queria abraçá-la e dizer que estava ali, que sempre esteve ali, mesmo sem saber. O Miguel tem os mesmos olhos dele. Marina ajeitou o cobertor sobre Eduardo. Bondosos, mas com uma tristeza no fundo, como se carregassem muita responsabilidade. Ela não sabia que estava falando com o pai do próprio filho. A madrugada estava chuvosa, e o quarto permanecia em silêncio, apenas com o som ritmado dos aparelhos. Marina havia voltado de sua ronda pelos outros pacientes e agora se sentava na cadeira ao lado da cama de Eduardo, mais quieta que o normal. Senhor Eduardo, o senhor já se sentiu culpado por algo que não fez, mas deveria ter feito? Perguntou ela, mexendo nervosamente nas mãos. Eduardo podia sentir a tensão na voz dela. Algo estava diferente naquela noite. Hoje o Miguel me perguntou de novo sobre o pai. Marina suspirou fundo, e eu percebi que talvez eu não tenha contado tudo para ele. Não porque quero mentir, mas porque é complicado. Ela se levantou e foi até a janela, observando a chuva que escorria pelo vidro. Aquela noite em Gramado foi em outubro de 2015. Eu lembro de tudo como se fosse ontem. Sua voz ficou mais baixa. Eu estava hospedada num hotel simples no centro. Tinha ido para espairecer a cabeça depois do funeral da minha mãe. Eduardo lembrava perfeitamente. Ele havia ido para Gramado resolver alguns problemas em uma empresa que estava comprando. Ficou no mesmo hotel que Marina porque sua secretária havia esquecido de fazer a reserva no hotel de costume. Eu estava no bar do hotel tomando um vinho sozinha, quando ele se aproximou. Marina voltou para a cadeira. Primeiro pensei que era mais um homem querendo dar em cima de mim. Mas não era isso. Ele parecia tão perdido quanto eu. Eduardo lembrava de como se sentiu atraído por aquela mulher que bebia vinho sozinha, olhando pela janela com uma expressão melancólica. Conversamos a noite inteira. Ele me contou sobre a pressão do trabalho, sobre como se sentia sozinho mesmo cercado de pessoas. Marina tocou levemente o braço de Eduardo. Eu falei sobre minha mãe, sobre meus medos de não conseguir construir uma vida que valesse a pena. Eles haviam conversado até o amanhecer. Eduardo lembrava de cada palavra, de como se sentiu compreendido pela primeira vez em anos. Quando fomos para o quarto dele, não foi só desejo físico. Foi como se duas pessoas perdidas tivessem se encontrado por algumas horas. Marina limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Ele era gentil, cuidadoso comigo, não como outros homens que eu havia conhecido. Eduardo sentia o coração disparar. Como não havia percebido que ela poderia engravidar? Como havia sido tão irresponsável? De manhã ele teve que sair cedo para uma reunião. Deixou um bilhete dizendo que havia sido especial, que gostaria de me ver novamente. Marina riu sem alegria, mas só deixou o primeiro nome, Eduardo, e um número de telefone que nunca funcionou. Ele lembrava do bilhete. Havia escrito o número do telefone corporativo, não o pessoal. Que idiota havia sido. 3 semanas depois descobri que estava grávida. Marina se levantou novamente agitada. Procurei em toda Gramado, hotéis, empresas locais, tudo. Ninguém conhecia um Eduardo que se encaixasse na descrição. Eduardo queria gritar que estava ali, que sempre esteve disponível, que se ela tivesse procurado pelo sobrenome Alencar, o que mais me dói é saber que talvez ele quisesse saber do Miguel. Marina voltou a sentar. Pelo jeito que ele falava sobre família, sobre responsabilidade, tenho certeza de que seria um bom pai. Ela não sabia como estava certa. Às vezes eu olho para o Miguel e vejo traços dele, não só físicos, mas o jeito de pensar, de questionar as coisas. Marina sorriu. O Miguel é curioso como ele era. Quer entender tudo, quer ajudar todo mundo. Eduardo sentia um misto de orgulho e desespero.
Tinha um filho de 9 anos que não conhecia. Um menino que queria ser médico, que era curioso e bondoso. Senhor Eduardo, o senhor acha que eu deveria continuar procurando? Marina perguntou, como se ele pudesse responder. Ou é melhor deixar as coisas como estão? O Miguel está bem. É uma criança feliz. Não, ela não podia parar de procurar. Não agora que ele sabia a verdade. Às vezes penso que foi destino a gente não se encontrar de novo. Marina apoiou a cabeça nas mãos. Talvez ele tenha esposa, outros filhos. Talvez nossa aparição só complicasse a vida dele. Eduardo tinha certeza absoluta. Marina era a melhor coisa que havia acontecido na sua vida, mesmo que ele só tivesse descoberto 10 anos depois. E Miguel era seu filho. Desculpa desabafar assim, Sr. Eduardo. Marina se recompôs. É que às vezes preciso falar sobre isso com alguém que não vai me julgar. Ele nunca a julgaria. Pelo contrário, estava começando a entender que ela era tudo o que sempre havia procurado em uma pessoa. Eduardo passou a madrugada inteira em uma batalha mental que quase o fez apertar o botão de emergência 3 vezes. Como pôde ser tão cego? Como não percebeu que havia deixado uma mulher grávida para trás? Marina tinha razão. Ele havia dado o número errado. O telefone corporativo que mudava de ramal constantemente. E ela o havia procurado. Durante meses, provavelmente. Enquanto ele seguia sua vida sem saber que tinha um filho. Quando o sol nasceu, Eduardo havia tomado uma decisão. Precisava sair daquela farsa, mas com cuidado. Não podia simplesmente acordar e contar tudo. Marina ficaria constrangida, talvez até pedisse transferência do hospital. Por volta das 7 da manhã, Dr. Sérgio entrou no quarto para a visita matinal. Como você está se sentindo? Perguntou discretamente, verificando os aparelhos. Eduardo apertou levemente a mão dele, sinal combinado para precisamos conversar. Marina, você pode sair alguns minutos? Preciso fazer uns exames no Sr. Eduardo, disse Dr. Sérgio. Assim que ficaram sozinhos, Eduardo abriu os olhos. Sérgio, preciso sair desta situação. Agora. Algum problema? Descobriu algo sobre Carolina e Rogério? Descobri mais do que imaginava. Eduardo se sentou na cama com dificuldade. Mas não é sobre eles. É sobre Marina. Dr. Sérgio franziu a testa. A enfermeira? O que ela fez? Ela não fez nada. Eu que fiz. Eduardo respirou fundo. Ela é mãe do meu filho. Como assim? Eduardo contou rapidamente sobre Gramado, sobre a noite que passaram juntos, sobre Miguel. Meu Deus, Eduardo, você tem certeza? Absoluta. As datas batem. O local, os detalhes. Ela tentou me procurar e eu nem soube. Eduardo passou a mão pelo rosto. Tenho um filho de 9 anos que não conheço. Dr. Sérgio ficou em silêncio por alguns momentos. E o que você quer fazer? Primeiro, quero que você prepare minha recuperação gradual. Não posso simplesmente acordar hoje. Segundo, preciso do meu advogado aqui hoje mesmo. Quero alterar alguns documentos. Que tipo de documentos? Reconhecimento de paternidade, testamento, procurações. Eduardo se deitou novamente. E Sérgio, ninguém pode saber sobre Marina e Miguel. Ninguém. Nem Carolina, nem Rogério. Entendi. Mas, Eduardo, você pensou bem nisso? É uma situação delicada. Pensei a noite inteira. Eduardo fechou os olhos. Pela primeira vez em 10 anos sei exatamente o que quero fazer. Dr. Sérgio saiu e minutos depois Marina voltou. Como ele está hoje, doutor? Perguntou ela. Estável. Na verdade, alguns reflexos estão melhorando. É possível que ele comece a reagir nos próximos dias. Eduardo quase sorriu. Sérgio era um bom ator. Que bom! Marina se aproximou da cama. Ouviu isso, Sr. Eduardo? Você está melhorando. Logo vai poder voltar para casa, para sua família. Se ela soubesse que ela e Miguel eram sua verdadeira família... Durante o dia, Eduardo observou mais visitações falsas de Carolina e Rogério. Carolina trouxe um buquê maior para uma sessão de fotos mais elaborada. Rogério trouxe mais advogados e papéis, mas sua mente estava focada em outras coisas. Como se aproximar de Miguel sem assustar Marina? Como revelar a verdade sem destruir a confiança que ela estava depositando nele? À tarde, doutor. Sérgio voltou com o Dr. Menezes, o advogado de Eduardo. Marina precisa sair novamente.
alguns exames importantes, disse Dr. Sérgio. Sozinho com o advogado, Eduardo explicou rapidamente a situação. Dr. Menezes, preciso de documentos de reconhecimento de paternidade preparados, mas sigilosamente, e quero alterar meu testamento mais uma vez. Senhor Eduardo, para reconhecimento de paternidade, precisamos de exame de DNA. Então prepare tudo para quando eu conseguir fazer o exame. Discretamente, Eduardo se sentou na cama. E uma coisa importante. Se algo acontecer comigo, quero que Marina Duarte e Miguel Duarte sejam incluídos na herança. Mesmo que o exame não tenha sido feito ainda. O advogado anotou tudo, claramente confuso com a situação. E os documentos que o Sr. Rogério trouxe? Todos invalidados pelas alterações que fiz antes da cirurgia. Ele não sabe disso ainda. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Deixe ele achar que está no controle por mais alguns dias. Quando todos saíram, Eduardo fechou os olhos e começou a planejar como se aproximar do filho que nunca soube que existia. Na manhã de sexta-feira, Dr. Sérgio entrou no quarto com uma expressão séria que escondia mal a satisfação. Marina, preciso que você chame a família do Sr. Eduardo. Ele começou a apresentar sinais de despertar durante a madrugada, disse ele, verificando os monitores. Eduardo mexeu levemente os dedos como haviam combinado. Meu Deus! Marina se aproximou da cama. Senhor Eduardo, o senhor está me ouvindo? Eduardo abriu os olhos lentamente, piscando como se estivesse confuso. Onde eu estou? Murmurou com voz rouca. No hospital, senhor Eduardo. O senhor passou por uma cirurgia cardíaca. Está tudo bem agora, disse Marina, segurando sua mão com cuidado. Há quanto tempo? 1 semana, respondeu Dr. Sérgio. Vou chamar sua família. Eles vão ficar muito felizes. Eduardo assentiu fracamente, mas seus olhos permaneceram focados em Marina. Pela primeira vez, podia olhar diretamente para ela, e confirmou o que já suspeitava. Ela tinha os mesmos olhos bondosos que ele lembrava de Gramado. Meia hora depois, Carolina chegou correndo, seguida de perto por Rogério. Pai, graças a Deus! Carolina se jogou sobre ele, mais teatral que genuína. Eu sabia que você ia ficar bem. Postei todos os dias sobre você, todo mundo estava orando. Eduardo, que susto você nos deu, disse Rogério, mas Eduardo notou certa tensão na voz do irmão. Como você está se sentindo? Cansado, respondeu Eduardo, observando as reações dos dois. Mas bem, Dr. Sérgio me explicou sobre a cirurgia. Pai, a empresa está funcionando perfeitamente. O tio Rogério cuidou de tudo, disse Carolina rapidamente. É verdade, confirmou Rogério. Não se preocupe com nada, tudo sob controle. Eduardo sorriu fraco. Que bom. Vocês podem me dar uns minutos? Quero conversar com o médico sobre minha recuperação. Depois que saíram, Eduardo pediu para Marina ficar. Enfermeira Marina, não é? Disse ele, fingindo que estava conhecendo-a pela primeira vez. Isso mesmo. Cuidei do senhor durante toda esta semana. Obrigado. Dr. Sérgio me disse que você foi muito atenciosa. Marina sorriu, e Eduardo sentiu o coração acelerar. É meu trabalho, mas também é um prazer cuidar de pessoas. Quando posso receber visitas normalmente? O médico vai avaliar, mas acredito que amanhã já esteja liberado. Ótimo. Tenho algumas questões importantes para resolver. No sábado de manhã, Eduardo pediu para Dr. Sérgio chamar Carolina e Rogério para uma conversa particular. Quando chegaram, ele estava sentado na poltrona ao lado da cama, com mais energia. Sentem-se, disse Eduardo, assumindo o tom empresarial que eles conheciam bem. Preciso contar algo para vocês. O que foi, pai? Perguntou Carolina. Durante esta semana, eu não estive em coma. Rogério empalideceu. Como assim? Estive consciente o tempo todo. Acordei logo após a cirurgia e decidi, junto com o Dr. Sérgio, observar como vocês se comportariam achando que eu estava morrendo. Pai, que brincadeira é essa? Carolina tentou rir, mas sua voz tremeu. Eduardo pegou um envelope na mesinha ao lado. Não é brincadeira. Tenho aqui gravações de áudio de todas as visitas, além de documentos que vocês trouxeram sem meu conhecimento. Rogério se levantou. Eduardo, você não entende. Eu estava só tentando proteger a empresa. Proteger? Eduardo abriu o envelope. Ou assumir o controle.
Aqui estão as procurações que você trouxe, transferência de poderes, alterações na diretoria, tudo preparado para minha incapacidade ou morte. Era só precaução, disse Rogério. E você, Carolina? Eduardo olhou para a filha. 5 minutos por visita, sempre para tirar fotos para as redes sociais, perguntando sobre a empresa, sobre heranças, mas nunca sobre minha saúde real. Carolina começou a chorar. Pai, não é assim. É exatamente assim. Eduardo se levantou. Vocês dois estão fora da administração da empresa. Os documentos que vocês trouxeram são inválidos porque alterei meu testamento e procurações 3 meses antes da cirurgia. Você não pode fazer isso, gritou Rogério. Posso e já fiz. Eduardo caminhou até a janela. Auditores já foram contratados para revisar todas as movimentações financeiras da última semana. Quero saber exatamente o que vocês fizeram, achando que eu estava fora de combate. Pai, por favor. Carolina se aproximou. Não. Eduardo se virou para eles. Vocês tiveram uma semana para mostrar quem realmente são. E mostraram. Rogério e Carolina saíram do quarto em silêncio, derrotados. Eduardo sabia que ainda haveria muito barulho, mas por enquanto sentia-se aliviado. Agora restava a parte mais importante, conquistar o coração do filho que não conhecia. Eduardo ficou 3 dias planejando como abordar Marina. Não podia simplesmente chegar e dizer, sou o pai do seu filho. Ela ficaria chocada, constrangida. Talvez até pedisse transferência do hospital. Na terça-feira à noite, quando Marina chegou para o plantão, Eduardo estava acordado, lendo um livro. Boa noite, Sr. Eduardo. Como está se sentindo hoje? Perguntou ela, verificando os aparelhos como sempre. Bem melhor. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou por um momento. Claro. Durante a semana que estive inconsciente, você conversava muito comigo. Falava sobre sua vida, seu filho. Eduardo fechou o livro. Por quê? Marina corou levemente. Desculpa se foi inadequado. Eu sempre faço isso com pacientes em coma. Acredito que de alguma forma vocês podem escutar. Não foi inadequado. Na verdade, foi reconfortante. Eduardo se sentou na cama. Você mencionou seu filho, Miguel. Disse que ele tem 9 anos. Sim, Marina sorriu. Ele é tudo para mim. E o pai dele? Marina ficou tensa. Por que pergunta isso? Eduardo respirou fundo. Era agora ou nunca? Porque também mencionou que foi um encontro em Gramado, há 10 anos, com um homem chamado Eduardo. O rosto de Marina ficou branco. Senhor Eduardo, eu não deveria ter falado sobre isso. Foi muito inadequado da minha parte. Marina, sente aqui. Eduardo apontou para a cadeira. Por favor. Ela se sentou claramente constrangida. Eu me lembro daquela noite, disse Eduardo suavemente. Como assim? Uma mulher bonita, sozinha no bar do hotel, bebendo vinho tinto e olhando pela janela. Você usava um vestido azul marinho. Eduardo observou o reconhecimento aparecer nos olhos dela. Conversamos sobre a vida, sobre sonhos perdidos, sobre como nos sentíamos sozinhos. Marina levou a mão à boca. Não pode ser. Outubro de 2015. Hotel Gramado Center. Quarto, 237. Eduardo se inclinou para a frente. Você me contou sobre sua mãe, que havia morrido 2 semanas antes. Eu falei sobre a pressão do trabalho, sobre como me sentia vazio apesar de ter tudo. Marina começou a tremer. Meu Deus, é você. Sou eu. E Miguel é meu filho. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu procurei tanto por você. Eu sei. E me desculpa por ter dado o número errado. Era o telefone da empresa que mudava constantemente. Eduardo se levantou e foi até ela. Marina, eu nunca soube. Se soubesse... Se soubesse o quê? Ela se levantou também, agitada. Teria assumido a responsabilidade por obrigação? Teria casado comigo por pena? Não por obrigação, porque naquela noite foi a primeira vez em anos que me senti realmente conectado com alguém. Eduardo parou na frente dela. E porque nos últimos dias, ouvindo você falar sobre Miguel, sobre como o criou, sobre seus valores, me apaixonei por quem você se tornou. Marina balançou a cabeça. Isso é muito confuso. Você é meu paciente. Você tem família.
uma vida. Minha família mostrou quem realmente é nesta semana. Eduardo contou rapidamente sobre Carolina e Rogério. E minha vida estava vazia, até descobrir que tenho um filho. Eduardo, isso é muito para processar. Eu sei, e não estou pedindo nada agora. Ele voltou para a cama. Só estou pedindo uma chance de conhecer Miguel, como amigo, sei lá, como alguém que se importa. Marina limpou as lágrimas. Ele não sabe quem é o pai. Sempre disse que o papai não soube que ele existia. E estava certa. Eduardo sorriu tristemente. Mas agora eu sei. E quero fazer parte da vida dele, se você permitir. Como? Você é um empresário importante. Tem responsabilidades. Tenho. Mas aprendi nesta semana que responsabilidade real não é só trabalho e dinheiro. Eduardo pegou a mão dela. É estar presente para quem importa. Marina ficou em silêncio por longos minutos. Eu preciso pensar. Preciso processar tudo isso. Claro, não tenha pressa. Eduardo apertou suavemente a mão dela. Mas, Marina, uma coisa. Não se sinta constrangida ou envergonhada. Você fez um trabalho incrível criando nosso filho sozinha. Ela sorriu através das lágrimas. Nosso filho ainda parece irreal. Para mim também. Mas quero que seja real. Muito real. 2 semanas depois da alta hospitalar, Eduardo estava em seu apartamento quando o telefone tocou. Era Marina. Eduardo, posso falar com você? A voz dela soava nervosa. Claro. Quer que eu vá até aí? Na verdade, prefiro conversar pessoalmente. Você pode vir aqui em casa? Miguel está na escola. Eduardo anotou o endereço e 1 hora depois estava parado na frente de uma casa pequena, mas bem cuidada no bairro Santa Teresa. Marina abriu a porta usando um avental, com farinha nas mãos. Desculpa a bagunça. Estava fazendo pão, disse ela, o convidando para entrar. A casa era simples, mas aconchegante. Fotos de Miguel por todos os cantos, livros empilhados na mesa da sala, desenhos pregados na geladeira. Café? Ofereceu Marina. Por favor. Eles se sentaram na pequena mesa da cozinha. Eduardo notou um desenho de Miguel grudado na parede. Uma família de 3 pessoas, mãe, filho e um homem alto ao lado. Pensei muito sobre nossa conversa, disse Marina, servindo o café. E decidi que você tem direito de conhecer o Miguel, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de contar para ele quem você é ainda. Pelo menos não até termos certeza de que isso vai dar certo. Marina mexeu o açúcar no café nervosamente. Segundo, nada de presentes caros ou promessas que você pode não conseguir cumprir. Entendo. E terceiro, se em algum momento você decidir que isso foi um erro, que não quer mais participar da vida dele, me avise antes. Não desapareça simplesmente. Eduardo segurou a mão dela por cima da mesa. Marina, eu não vou desaparecer, não desta vez. Ela o estudou por um momento. Como vamos fazer isso então? Pensei em algumas possibilidades. Posso ser um amigo seu do hospital. Alguém que você conheceu no trabalho e que tem interesse em ajudar crianças. Eduardo sorriu. Ou posso ser apenas Eduardo, um cara que gosta de xadrez e tem tempo livre. Miguel adora xadrez. Aprendeu sozinho, vendo vídeos na internet. Perfeito. Posso ensiná-lo alguns truques. Naquela tarde, quando Miguel voltou da escola, Marina apresentou Eduardo como um amigo do hospital que também gosta de xadrez. Miguel era exatamente como Eduardo havia imaginado. Magro, esperto, com olhos curiosos idênticos aos seus. Usava um uniforme escolar um pouco largo demais e carregava uma mochila cheia de livros. Você joga xadrez mesmo? Perguntou Miguel, desconfiado, mas interessado. Jogo sim. Quer uma partida? Mamãe, posso? Acabei a lição de casa no recreio. Marina assentiu, e Eduardo viu o primeiro sorriso genuíno do filho. Eles jogaram na mesa da sala por 2 horas. Miguel era bom para a idade, mas Eduardo conseguiu ensinar algumas estratégias novas, sem fazer o menino se sentir diminuído. Você é muito bom, disse Miguel. Melhor que os vídeos do YouTube. Você também é bom. Com mais prática, vai ser imbatível. Você pode voltar outro dia para jogar de novo? Eduardo olhou para Marina, que assentiu discretamente. Claro. Se sua mãe não se importar, posso vir toda semana. Nos meses seguintes, Eduardo estabeleceu uma rotina.
Toda quarta-feira, após a escola e sábados de manhã, ele visitava Marina e Miguel. Sempre levava um jogo de xadrez portátil e, às vezes, alguns livros sobre estratégias. Lentamente, Miguel foi se abrindo. Contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos de ser médico. Eduardo ouvia tudo com atenção genuína, oferecendo conselhos quando perguntado. Dudu, Miguel havia começado a chamá-lo assim. Você tem filhos? Eduardo quase engasgou com o café. Por que pergunta? Porque você é muito bom com crianças. Minha mãe sempre fica feliz quando você vem aqui. Eduardo olhou para Marina, que corou. Não tenho filhos, respondeu Eduardo, mas gostaria de ter tido a chance de conhecer alguns mais cedo. Tipo eu? Exatamente tipo você. Miguel sorriu e voltou a se concentrar no tabuleiro. Eduardo percebeu que Marina estava observando a cena com lágrimas nos olhos. Aos poucos, sem grandes declarações ou momentos dramáticos, eles estavam se tornando uma família. Diferente, não tradicional, mas real. Eduardo havia encontrado algo que não sabia que estava procurando: um lar. 2 anos depois, Eduardo estava sentado na varanda da casa que havia comprado no interior de Minas Gerais, observando Miguel brincar no quintal com um cachorro vira-lata que haviam adotado juntos. Dudu, você vem jogar bola comigo? Gritou Miguel, correndo descalço na grama. Já vou, respondeu Eduardo, fechando o laptop onde trabalhava remotamente algumas horas por dia. A vida havia mudado completamente. Depois de vender 60% das ações da empresa para um grupo de investidores, Eduardo mantinha apenas uma participação minoritária e trabalhava como consultor, o suficiente para viver bem, mas sem a pressão de antes. Você vai estragar a camisa, disse Marina saindo da cozinha com um sorriso no rosto. Que se dane a camisa, respondeu Eduardo, correndo atrás de Miguel no quintal. Marina o observava brincar com o filho, ainda oficialmente amigo da família, mas na prática funcionando como pai em todos os sentidos. Miguel chamava Eduardo de Dudu com carinho genuíno, confiava nele completamente e Eduardo correspondia a cada momento. Mãe, o Dudu disse que vai me ensinar a dirigir quando eu fizer 15 anos, gritou Miguel chutando a bola. Ainda faltam 5 anos para isso, gritou Marina de volta. O tempo passa rápido, disse Eduardo, se aproximando dela. Muito rápido. Eles haviam desenvolvido uma intimidade natural ao longo dos 2 anos. Não eram um casal oficialmente, mas dormiam na mesma casa, dividiam as decisões sobre Miguel e construíam uma vida juntos, sem pressa de definir rótulos. Carolina ligou de novo hoje, disse Marina, ajeitando uma mecha do cabelo de Eduardo. O que ela queria desta vez? Mesma coisa de sempre. Quer se reaproximar, diz que entendeu os erros. Eduardo suspirou. Carolina havia tentado de tudo nos últimos 2 anos. Ligações, cartas, até aparições surpresa na porta de casa. Rogério, pelo menos, havia desistido depois que os auditores encontraram evidências de pequenos desvios na empresa. E o que você respondeu? Que ela precisa falar com você, não comigo. Miguel correu até ele suado e feliz. Dudu, conta aquela história do homem que fingia estar dormindo de novo. Eduardo riu. Havia contado para Miguel uma versão adaptada de sua própria experiência no hospital, transformando-a em uma fábula sobre a importância da sinceridade. De novo? Você já ouviu essa história 1000 vezes, mas eu gosto, especialmente da parte onde ele descobre quem realmente se importa com ele. Eduardo pegou Miguel no colo, mesmo sabendo que o menino já estava grande demais para isso. E qual é a moral da história? Que às vezes a gente precisa ficar quieto para escutar a verdade, respondeu Miguel como sempre. Exato. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, Eduardo e Marina se sentaram na varanda observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Marina. De ter demorado tanto para encontrar vocês, respondeu Eduardo sem hesitar. Foi você. De ter procurado tanto por você naquela época. Se tivesse te encontrado antes, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez você não estivesse pronto. Eduardo pensou sobre isso. Ela estava certa. 10 anos atrás, ele teria assumido a responsabilidade financeira, mas não emocional. Teria pago pensão, visitado Miguel nos fins de semana, mas continuado vivendo sua vida fria e vazia. O Miguel sabe? Perguntou Marina, como fazia às vezes.
Acho que desconfia. Ontem ele disse que temos os mesmos olhos. E quando vamos contar para ele? Quando você achar que é hora. Marina se apoiou no ombro de Eduardo. Sabe o que é engraçado? Durante 10 anos eu sonhei com o momento de te reencontrar. Imaginei como seria, o que eu diria. Ela sorriu. Nunca imaginei que seria assim. Tão natural, tão simples. As melhores coisas da vida são simples, disse Eduardo, beijando o topo da cabeça dela. De dentro da casa, eles ouviram Miguel rindo no sono. Provavelmente sonhando com futebol ou xadrez. Eduardo sorriu. Havia descoberto que a riqueza real não estava nos números da conta bancária, mas naqueles momentos. No riso do filho, na presença da mulher que amava, no tempo que finalmente havia aprendido a valorizar. Não queria desculpas do passado. Queria apenas mais dias como aquele. Você ficou emocionado com essa história tocante de Eduardo e sua jornada de descoberta? Se essa narrativa sobre um CEO milionário que encontra o verdadeiro amor e a paternidade perdida tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Histórias assim nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Será que o dinheiro e o poder valem mais que os momentos genuínos de carinho e conexão? Conte nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. O momento em que Eduardo descobriu sobre Miguel, a frieza dos filhos, ou talvez a transformação dele ao abandonar tudo pela nova família. Se você ama histórias que mexem com o coração e mostram a força do amor verdadeiro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma nova narrativa emocionante como esta. Queremos muito saber de onde você está nos assistindo. Escreva aí nos comentários de que país você está acompanhando nossa história. Será que temos brasileiros de norte a sul do país? E nossos amigos de Portugal, Angola, Moçambique e outros países lusófonos? Vamos descobrir juntos de quantos lugares diferentes essa linda história de redenção e amor paternal está chegando.